muito boa noite. Seja bem-vindo, tá, ao culto de fé e milagres. Hoje estamos na campanha Vitória da Cruz. E eu quero ministrar com você hoje. O primeiro texto que nós vamos trabalhar está no livro de Lucas. Deixa eu só pegar aqui minhas anotações. Aqui. Lucas capítulo 6, versículo 37. Primeiro texto que eu quero trabalhar com você nessa noite. O título da minha palavra, a palavra que eu quero ministrar nessa noite é porção da vitória. Então diga comigo, a porção da vitória, em nome de Jesus. Você que crê, eu quero que você fale assim, a minha porção é a porção de vitória, em nome de Jesus, amém? E Lucas 6, 37, ele diz assim, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e serei perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiver medido, vos medirão também. Esse texto é muito interessante, porque a palavra de Deus, ela nos ensina sobre porções que são estabelecidas em nossas vidas. Diga comigo assim, existem porções que precisam ser definidas na minha vida, né? E esse primeiro texto, ele começa com o versículo 37, ele começa dizendo assim, Lucas 6, 37, tá? Aqui 38 também, mas Lucas 6, 37, ele começa dizendo assim, não julgueis e não sereis julgados. Aí depois, então eu vou pegar 4 pontos, no versículo 37 e 38, ele diz, não julgueis, faz assim com a tua mão aí, você que está me acompanhando, fala, não julgueis. Aí ele diz, não condeneis. Aí ele diz, perdoai. E aí ele diz também, dai, né, dê. Então, não julgue, não condene, perdoe e dê. Vamos de novo? Diga comigo, não julgue, não condene, perdoe e dê. Amém? Em nome de Jesus, fala graças a Deus. O que significa isso? Significa o seguinte, essas são 4 porções, 4 medidas na minha vida. Né? Essas são 4 medidas para a minha vida, para a minha história, para a minha família. Tá? Obrigado, querido. Essas 4 medidas, elas geram na minha vida uma porção. Então vamos de novo, diga comigo, não julgue, não condene, perdoe e dê, né? Fala comigo, 4 medidas, uma porção. Aí, o texto diz no versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida. Então fala comigo aí, 4 medidas, uma porção. Aí ele diz, boa medida. Essa medida, como que ela é? Recalcada, sacudida e transbordante. Recalcada, sacudida e transbordante está falando da mesma medida. Está falando da mesma porção. São 4 medidas, uma porção. Então, aqui essa expressão é muito interessante, que ela fala recalcada, sacudida e transbordante. Quando Deus traz uma porção na nossa vida, Deus traz uma porção completa, ou seja, tudo que Deus traz na nossa vida, Ele traz completo, Ele não traz com espaços vazios, por isso que ela é recalcada, sacudida e transbordante, ou seja, se você pegar um saco de alguma coisa, você for encher, né? Aí você começa a encher aquilo ali, você bota um pouco, você dá aquela chacoalhada para aquele material assentar, né? Aí você bota mais um pouco, você vai enchendo, e aí você pega aquele recipiente e você sacode ele para que ele caiba mais, até o ponto de transbordar. Então, a porção da vitória que Deus tem para a nossa vida, a porção da vitória que Deus já liberou para a sua vida, em nome de Jesus, ela é completa, perfeita, transbordante. Ou seja, não existe espaços vazios, ela não tem falhas. Tudo que vem de Deus vem perfeito, tudo que vem de Deus vem completo na sua vida. Aí tem os solteiros, eu sei que tem muitos solteiros aí nos assistindo. Aí o solteiro,
ele quer encontrar alguém, ela quer encontrar alguém, né? Aí ela encontra aquela pessoa maravilhosa, perfeita, ele fala assim, mas ele tem só esse probleminha, ele tem um probleminha de caráter, ele mente. Querido, isso aí não é a porção completa, não. Isso aí não é a porção da vitória. Por quê? Porque vai contra um princípio, vai contra uma medida que Deus estabeleceu na nossa vida. Tudo que vem de Deus vem perfeito. Não aceite menos, não aceite qualquer coisa menor do que aquilo que Deus tem projetado para a sua vida. Qualquer coisa menor do que o projeto estabelecido para a sua vida vai destruir a sua história, vai destruir a sua vida. Tudo que Ele tem para você é perfeito. O que Deus traz para a nossa vida não nos causa dano, a Bíblia diz isso. Mas é perfeito, nos dá vitória. O que Deus traz para a nossa vida não gera em nós tristeza, gera em nós certezas, fortalecimento, fé e alegrias. Ah, pastor, eu pensei que o senhor ia dizer que tudo que Deus traz na nossa vida gera alegria. Não. Tudo que Deus traz na tua vida te faz crescer e amadurecer. E a longo prazo vai gerar alegria na sua vida. Você vai olhar para trás e vai falar, uau, como eu cresci. Você vai olhar para trás nessa quarentena e vai falar, uau, como eu cresci. Como eu amadureci nesse tempo. Né? Isso é muito importante. Mas para que eu tenha essa porção do versículo 38, recalcada, sacudida e transbordante, eu preciso respeitar 4 medidas. Então presta atenção no que eu vou te falar. Diga comigo, as medidas, fala comigo aí, diga, as medidas são minhas. Amém? Por quê? Porque são minhas responsabilidades. O que Jesus está falando? Não julgueis. Ele está dizendo isso para quem? Para mim e para você. Aí ele está dizendo, não condene ninguém. Ele está dizendo para quem isso? Para mim e para ti. Ele perdoe. Ele está dizendo para quem? Para mim e para você. E aí ele está dizendo, dê, né? Dá e dar-se-vos-á. Ele está dizendo, dê, entregue. Para quem que ele está falando isso? Para mim e para você. Por quê? Porque isso para eles são princípios. Quando nós pegamos medidas e colocamos elas em prática na nossa vida, elas se transformam em princípios. E quando você pega uma medida que a palavra de Deus te dá e estabelece ela na sua vida, ela vira, e ela tem o poder, e ela se transforma num princípio, aquilo não é mais um esforço para você fazer, aquilo é natural. Você não julga mais porque você está se policiando para não julgar, não, aquilo para ti já é natural. Você não tem dificuldade em perdoar porque aquilo para ti já é natural. Você não tem dificuldade em dar, em ajudar, porque aquilo para ti é natural. Virou um princípio na sua vida. Então, muitas vezes, nós queremos o quê? Nós queremos as porções. Mas nós não queremos respeitar as medidas. Aí se eu perguntar para você, quem quer a porção da vitória? Daí você vai falar, amém, eu quero, aleluia. Não é isso que você vai falar. Claro, eu quero a porção da vitória, pastor, era essa palavra que eu queria para a minha vida. Glória a Deus, você vai ter a porção da vitória quando você respeitar as medidas. Em nome de Jesus, amém? Toda vez que você respeita as medidas da palavra de Deus e elas viram princípios na sua vida, a sua colheita se torna uma porção de vitória. E a sua colheita se torna algo recalcado, sacudido e transbordante. Posso ouvir um amém, ser um aleluia, glória a Deus? Né? E aí, o versículo 38 termina. Porque com a medida com que tiver medido, vos medirão. Uau! Se tiver alguém perto de ti, fala, uau, meu Deus do céu. Aí às vezes tem um que fala assim, mas tu tem que perdoar o fulano. Mas eu não consigo perdoar o ciclano. Eita, ô Senhor, né? Muitas vezes nós ficamos ofendidos porque as pessoas estão nos condenando, mas quantas vezes nós condenamos? Toda a porção da vitória, toda a porção que Jesus fala, sempre quando ele vai falar de uma porção, ele fala antes de uma medida. Eu vou te dar um outro texto, que está em Mateus capítulo 13, versículo 19. Entra comigo lá. Mateus 13, vamos voltar um pouquinho na Bíblia. Versículo 19. Olha que tremendo esse texto. Mateus 13, deixa eu ver aqui. 19. Jesus contou uma parábola que é muito conhecida nossa, que é a parábola do semeador. E aí, ele explica a parábola. Eu não vou ler a parábola para você,
mas eu já vou ler a explicação. Versículo 19 diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70, a 100, a 60 e a 30. Fala glória a Deus. Olha a Bíblia de novo falando do quê? Porções e medida. Qual é a porção? 30, 60 e 100, não é? O primeiro texto que a gente leu lá em Lucas, qual era a porção? Recalcada, sacudida e transbordante, não é? Agora, qual é a porção? 30, 60 e 100 vezes mais. Amém? Essa é a porção. Qual é a medida? Olha que tremendo. A medida é, primeiro, nós precisamos compreender o que nós ouvimos. Existem muitas pessoas que ouvem, mas não compreendem. Talvez você está ouvindo a palavra, mas não está compreendendo. Ore e fale: Espírito Santo, eu quero compreender o que está sendo dito. Eu quero viver o que está sendo dito. Porque a primeira medida, ele está dizendo que quando não é compreendido o que foi escutado, o que foi ouvido da palavra de Deus, aquilo se perde. A segunda medida, ele está dizendo que é não ter raiz. E a terceira medida, ele está mostrando que é a fascinação pelas coisas do mundo. Então lá em Lucas, Jesus fala: não julgue, não condene, perdoe e dê. Aqui em Mateus, né, no Evangelho, Jesus, explicando a palavra, ele diz: não basta apenas você ouvir, você precisa compreender. Quando você compreende uma medida, ela vira um princípio. Quando você compreende algo, é a questão do estudo, né? Eu falo muito isso. Nós temos o Instituto de Vencedores, que é onde você aprende muito sobre caminhar com Deus, sobre vida com Deus, sobre relacionamentos, sobre liderança. E quando eu ministro as aulas, quando eu dou as aulas, eu falo muito isso. Você não precisa decorar nada. Você não precisa decorar a Bíblia. Eu nem quero que você decore a Bíblia, eu quero que você a entenda. Né? É óbvio que à medida que o tempo vai passando, você vai lendo, você vai decorando algumas coisas, mas eu quero que você compreenda, porque quando você compreende a palavra de Deus, ela se torna vida dentro de você, e aí o maligno não pode arrebatar essa semente do teu coração. Ou seja, eu preciso das medidas para ter as porções. Qual é a porção que Jesus está falando nesse texto? 30, 60 e 100 vezes mais. Né? Pastor, eu quero ter essa porção 100 vezes mais. Respeite as medidas. Tá? A segunda medida é não ter raiz. E este é o período que nós estamos vivendo essa medida. Oh, glória a Deus, né? Tem uns que talvez vão falar assim: fala Jeová, fala Jesus, né? Esse é o tempo. Porque esse período de isolamento que a gente está passando, está em nome de Jesus chegando ao fim, né, para a honra e glória do nosso Deus, virá a cura, vai voltar à normalidade, nós estamos crendo nisso. Esse tempo está servindo para quê? Para mostrar a profundidade das suas raízes. Qual é a profundidade da sua raiz, ou quais são as profundidades das suas raízes, né? Nós precisamos descobrir quais são as profundidades. E quando que eu descubro quais são as profundidades delas? Quando eu preciso depender da minha fé e não da fé dos outros. Posso ouvir um amém seu aí em nome de Jesus? Existem muitos homens e mulheres de Deus que estavam andando com Deus até agora, eu espero que continue, mas que estavam andando com Deus até agora, mas não baseado na sua fé, baseado na fé do seu líder, baseado na fé do irmão, baseado na fé do pastor, baseado na fé do marido, da esposa, do namorado, da namorada. E aí o que aconteceu? Não podemos mais estar na igreja,
Não podemos mais estar no culto. Você não pode vir até a igreja, mas a igreja está indo até você, né? Graças a Deus por isso. Porém, é esse período que está mostrando a profundidade das raízes. O versículo 21 de Mateus 13 diz: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, né? Ou seja, o inimigo achou uma forma de roubar aquela semente. E mais uma vez, eu continuo querendo a porção, mas eu não estou respeitando as medidas. E aí a terceira e última é a fascinação pelo mundo. Essa passagem é muito forte, o versículo 22, porque ele diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O primeiro que é compreender, ele ouviu, mas ele não compreendeu. Este aqui, essa medida, ela não está falando apenas da compreensão, porque nessa medida entende-se que a pessoa que ouviu, ela compreendeu. Porém, ao mesmo tempo que ela compreendeu que a palavra de Deus era o caminho da salvação, ela também compreendeu que algumas coisas do mundo são muito atrativas, são muito prazerosas, e aquelas decisões do mundo, aquelas escolhas do mundo, elas se tornaram prioridade sobre a medida da palavra de Deus. Eu falei isso já várias vezes. Quando uma medida da Bíblia se torna um princípio na sua vida, vira algo natural, né? Aquilo se tornou algo natural. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque talvez seja o seu caso. Existem muitas pessoas que elas passam a vida toda, que andam com Jesus, lutando contra as decisões e as escolhas, aquilo que o mundo oferece continua sendo uma oferta muito forte na sua vida. Sabe por quê? Porque as medidas da palavra de Deus ainda não se tornaram princípios dentro de você. E enquanto elas não se tornarem princípios dentro da sua vida, elas ainda vão ser muito atrativas para você. Pastor, então o senhor está dizendo que eu não sou um homem de Deus, que eu não sou uma mulher de Deus? Não. Se eu falar isso, eu estou cometendo o primeiro erro, que é julgar, né? Eu não estou aqui para julgar se você é homem ou é mulher de Deus. Se você está dizendo que eu acredito, né? Em nome de Jesus, tá? Glória a Deus por isso. Porém, se você vive assim, se todos os dias, vamos falar assim, os holofortes do mundo brilham muito forte para você, brilham muito na tua vida, você está vivendo num campo minado. E daqui a pouco vai explodir. E eu queria convidar você nessa noite, em nome de Jesus, tá? A você transformar uma medida num princípio. Então, Jesus, ele pega dois momentos, né, dois contextos, para nos apresentar algumas medidas. E sempre que a palavra de Deus te traz uma medida, ela te dá também uma porção. Nós não podemos entrar no engano de querer a porção sem ter a medida. Queridos, eu sou muito contra, essas pregações do Evangelho, aonde você apenas diz que você vai ter, que você vai ganhar, que Deus vai te dar. Isso é uma verdade? Claro que é uma verdade. Se atentamente você ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, não é? Existe uma condição para uma porção. Pastor, eu quero a porção da vitória. Eu quero, né, talvez você já ouviu essa expressão, que ela é bíblica também. Eu quero a porção dobrada. Eliseu teve porção dobrada da unção que estava sobre Elias. Sim, mas ele teve uma entrega dobrada também, né? Ele teve uma caminhada dobrada. Tem até uma música que a gente canta, né, que é de um ministério famoso aí, que diz: queimei minhas carroças, né? Deixei tudo para trás, abandonei tudo. Está falando de quem? Está falando de Eliseu. Eliseu pegou e queimou os seus carros, suas carroças, tudo que ele tinha, abandonou tudo para seguir Elias. A porção dele foi dobrada, mas a medida dele também foi dobrada, a entrega foi dobrada. Então é muito importante eu entender isso.
quando eu não julgo, quando eu não condeno, quando eu decido perdoar e quando dar para mim é algo natural, eu tenho acesso a essa porção recalcada, sacudida e transbordante. Glória a Deus por isso. Pastor, eu quero mais. Quer mais? Então, pega aí. Quando eu decido compreender a palavra de Deus, fazer dela uma realidade na minha vida, quando eu decido aprofundar as minhas raízes muito mais além do que eu fui até hoje, e quando a fascinação do mundo, ela deixa de existir na minha vida, você tem direito à porção de 30, 60 e 100 vezes mais. E eu já expliquei isso aqui no culto uma vez, né? Qual é a bênção dessa porção? A bênção de todas as porções que Jesus fala é a bênção do sobrenatural. Se você pegar, eu sempre dou esse exemplo, quando eu falo isso eu quero falar para você que está me acompanhando aqui, cultuando ao Senhor junto, né? Se você pegar um grão de milho e plantar um grão de milho, você não vai colher um grão de milho. Eu não tenho certeza, eu sempre tive essa dúvida, né? Não sei quantas espigas nascem num pé de milho, mas digamos que nasce umas 10, para ficar fácil o cálculo aqui, né? Tá? Se você plantar um grão de milho e nascer 10 espigas, você tem 10 grãos de milho. Não, porque cada espiga deve ter o quê? Uns 300. Então 300 vezes 10, 3.000. Você plantou um e tem 3.000. Pastor, essa é a porção dobrada. Não, querido, essa é a porção que qualquer um vai colher. Até o satanista lá, se ele plantar isso aí, ele vai colher isso aí. Qualquer um vai colher isso aí. Agora, quando nós entendemos, recebemos, buscamos 30, 60 e 100 vezes mais, você tem 30 vezes isso, 60 vezes isso e 100 vezes isso em todas as áreas da sua vida. Uau, pastor, eu quero isso na minha vida. Você quer? Então faça de uma medida um princípio. Busque compreender a palavra de Deus. Busque aprofundar suas raízes e não deixar o mundo sufocar a verdade. Quando eu compreendo, dificilmente o mundo vai me sufocar, mas ele pode me sufocar também. Eu preciso mudar algumas atitudes minhas, né? E essas medidas são medidas de vitória, são medidas de bênção, são medidas que Deus tem para ti, que Deus tem para tua casa, que Deus tem para tua família, que Deus tem para tua vida financeira, tua vida emocional, teus relacionamentos, tua família, para todas as áreas da sua vida. Por isso que eu quis falar isso hoje. A porção da vitória. Existe uma porção, existem várias porções para a tua, para a minha, para a nossa vida. Mas a porção, ela está condicionada à medida. Quando eu entendo e vivo a medida, eu recebo a porção. Você quer receber a porção aí? Dá um amém aí, um glória a Deus, em nome de Jesus. Pastor, eu quero essa porção. Respeite as medidas. E também é muito interessante, já para a gente fechar aqui, também é muito importante você compreender isso, por quê? Porque as medidas, além delas trazer uma porção de vitória na tua vida, as medidas também fazem você caminhar para a eternidade. Ô pastor, não é a mesma coisa? Não, querido. Você pode conquistar tudo na terra e perder a salvação. Você pode colher 30, 60, 100 vezes mais, recalcado, sacudido e transbordante, e não perder a salvação. E aqui está a grande diferença. Lucas 6,37, ele está falando num âmbito muito mais espiritual. Mateus 13,19, num âmbito muito mais natural. Nós temos que ter essa compreensão na nossa vida. Perdão é a chave da libertação. Pastor, as trevas têm agido na minha vida. Fizeram trabalho, fizeram isso, fizeram aquilo. As trevas só têm poder para entrar na sua vida se elas encontrar uma abertura. Senão elas não entram. Falta de perdão é uma abertura, amargura é uma abertura, rancor é uma abertura, falso arrependimento é uma abertura, pecados escondidos são aberturas. Hoje é o culto de fé e milagre, né? Hoje, na verdade, nós estaríamos fazendo uma quebra de maldições e libertação na igreja, mas não tem como fazer isso online, né? Tem que ser presencial, tá? Mas eu quero te dar essa palavra. Pastor, eu quero quebrar toda a força das trevas sobre o meu filho, sobre minha esposa, sobre meu marido, sobre a minha empresa, o meu trabalho, a minha vida profissional. Você vai conseguir quando você transformar as medidas em princípios. Amém?
Pegue as medidas e transforme elas em princípios na tua vida. Não julgue, não condene, perdoe e dê com alegria, que você vai receber essa porção recalcada, sacudida, transbordante, 30, 60, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Fecha teu material aí, vamos orar em nome de Jesus. Guarda essa palavra, se você anotou, guarda no teu coração isso. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, querido. Se você pode aí se colocar em pé na sua casa, onde você está, em reverência à palavra de Deus, faça isso agora. Espírito Santo, em nome de Jesus. O que o Senhor tem falado através da tua palavra é o que nós queremos viver. Mas em nome de Jesus, nessa noite, eu quero orar por 2 pontos aqui, Senhor. Primeiro, que o Senhor nos ajude a cada um a aprofundar as suas raízes. E segundo, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, faça com que a tua palavra e a tua presença brilhe mais na vida de cada um do que os holofotes do mundo, do que as luzes que o mundo tem usado para ofuscar o brilho do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, para que o teu povo possa viver, possa buscar, possa encontrar porções de vitória na sua vida. Senhor, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida financeira, Senhor, na sua vida emocional, no seu ministério, em nome de Jesus, que haja porções de vitória, que venham as porções de bênção, em nome de Jesus Cristo. Senhor, estende a tua mão neste momento, para que cada uma dessas medidas se tornem uma porção de vitória. Cada medida se torne uma porção de vitória, em nome de Jesus. Espírito Santo, é o que nós oramos e é o que nós pedimos. Amém. Amém? Glória a Deus. Se tem alguém aí perto de ti, fala para essa pessoa aí: essas medidas vieram na tua vida para trazer a porção da vitória. Amém? Pega essa medida, traz ela para o teu coração, faz dela uma verdade absoluta na tua vida, e você vai viver a porção da vitória todos os dias. Você vai viver, seus filhos vão ver, seus netos, vai descer de geração em geração. A bênção te alcançará em nome de Jesus e permanecerá sobre a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós